Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Violão Sem Segredos. Aqui é o professor Alexandre. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma dúvida muito comum, ou uma curiosidade muito comum, e muitas pessoas, principalmente muitos pais que têm filhos pequenos e têm vontade que eles aprendam um instrumento musical. Qual a idade ideal para uma criança começar a aprender um instrumento? Aqui no caso eu vou falar mais especificamente sobre o violão. Bom, vamos lá. A idade que a criança está com desenvolvimento cognitivo mais, entre aspas, pronto, inclusive isso a gente aprende nas faculdades, nas cadeiras de psicologia e tudo mais, é em torno dos 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade a gente já consegue começar a passar algumas coisinhas mais específicas para as crianças e elas conseguem já ter um pouco mais de força para apertar uma notinha aqui e ali, e com o tempo, aos poucos, a gente vai passando já as informações, algumas informações mais elaboradas para elas, mas basicamente em torno dos 7 anos de idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente já consegue passar alguma informação e é a idade que a criança está, entre aspas, a princípio pronta para começar a fazer algumas aulas de violão. Mas eu não queria ficar só com a parte acadêmica que se aprende nas faculdades, nas cadeiras de psicologia. Eu queria trazer aqui também a minha visão de quase 20 anos dando aulas aí nas casas dos alunos, recebendo alunos e também dando aulas em escolas de música. Bom, na minha opinião, a gente tem que, claro, que considerar isso, que atentar para isso, que está o tempo todo pesando essa idade da pessoa e o que a criança pode ou não fazer, né? O que a criança consegue ou não fazer. Nunca exigir demais e também nunca de menos. Sempre ali no que a criança consegue, puxando ela um pouquinho para cima, tá? Mas, na minha opinião, por vários motivos, a gente não deve se prender muito a esse número, aos 7 anos de idade. Por exemplo, se você tem um filho de 5, 4, 6 anos e ele olha para um violão, ele adora violão, ele quer aprender a tocar violão, obviamente, muito provavelmente, ele não sabe nem muito o que ele vai encontrar pela frente. Ele não sabe as dificuldades, ele não sabe que vai ter que apertar, que vai ter que botar dedo em casa, dedo fora de casa. Então, eu acho, nessa idade, eu acho uma crueldade você exigir da criança que ela consiga fazer coisas que você ensina para um adulto ou para uma criança mais velha. Sem dúvida nenhuma. Eu não faria isso com uma criança muito novinha. Por outro lado, eu acho que o contato da criança com o instrumento pode sim ser muito benéfico. Ainda que ela passe várias aulas fazendo ritmos, ouvindo músicas e repetindo do jeito dela os ritmos, que ela passe apertando o braço do violão como ela quiser, sabe? De uma forma muito, extremamente lúdica. Na minha opinião, esse ensino que a gente pode mesclar mais ou menos com uma iniciação musical, pode sim ser benéfico para a criança, né? Ela pode sim aproveitar esse tipo de aula e, tendo gosto por aquela aula, por aquele instrumento, com o tempo ela vir a fazer mais coisas, enfim, mais interessantes com o instrumento, quando chegar na idade mais correta ou quando ela tiver com um interesse mais desenvolvido também. Tá? Então, na minha opinião, menos do que isso, menos de 7 anos, tem que se pensar como vai ser essa aula, mas pode sim ser interessante para a criança ter contato com o instrumento. Contato também, nessa aula, vale a pena ela ter contato também com outros instrumentos, se possível. E além disso, é importante ressaltar que quanto mais brincadeiras ou coisas lúdicas você fizer nessa aula, melhor para a criança, tá? E também não seja uma aula muito longa. Eu acho 1 hora de aula para uma criança de 4 anos, 5, às vezes até 6, uma aula de violão, acho muito tempo, entendeu? Talvez meia hora, 40, 45 minutos, seja um tempo bem mais razoável. Dá para a criança aproveitar, você ensinar alguma coisa para ela, ouvir música, brincar um pouco e ela sair com gostinho de querer voltar mais, tá? Isso é o mais importante. Agora, existe um outro lado que eu vou abordar aqui também, que chega a ser um pouco destrutivo até, que é o seguinte. É muito comum as crianças mais velhas, 8, 9, 10 anos, começarem a aprender a tocar violão, muitas delas por incentivo dos pais,
E os pais, por acharem que elas já estão em condições de tocar ou de aprender coisas mais elaboradas, os pais esperam e exigem muito delas para que elas alcancem ou realizem coisas muito fantásticas no violão, sem pensar na particularidade, na individualidade de cada criança. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: respeite o momento do seu filho, respeite o ritmo do seu filho, da criança. Não quer dizer que a criança vai começar com 6, 7, 8 anos de idade, que ela vai ser um músico melhor do que uma criança que comece com 12, 13, 14 anos, quase pré-adolescente já, ou adolescente. Na verdade, não quer nem dizer que ela vai ser músico, que ela vai se tornar músico ou musicista. Não tem absolutamente nada a ver com isso. A aula de música, ela tem que formar uma pessoa, ela tem que ser boa para o indivíduo, para o cidadão. Se ela se identificar e for se tornar um músico, uma musicista, por causa daquela aula, excelente, maravilhoso para a vida daquela pessoa e para a nossa também, que a gente vai ter um bom músico ali para ouvir. Mas não se deve cobrar da criança que ela faça isso ou aquilo. Tá? Ao invés de cobrar, eu acho que o mais interessante é pegar por um outro sentido. Se você é pai e tem vontade que a sua criança, que o seu filho aprenda um instrumento, acho que 2 dicas importantes que eu poderia te dar. Primeiro, ofereça boas referências para o seu filho. Ouça música em casa, bote músicas para ele ouvir, compartilhe essas músicas com ele. Isso é maravilhoso, a criança vai tendo referências auditivas para o que ele pode vir a aprender. Inclusive essas músicas que a criança conhece em casa, podem e devem ser levadas para as aulas, para o professor eventualmente adaptar essas músicas e ensinar para a criança como tocar no violão. Aqui no caso, que a gente está falando do violão. A outra dica que eu dou é o seguinte: se você é pai e quer que o seu filho tome gosto por um instrumento, tome gosto naturalmente, né? Sem pressões, sem forçar, sem nada. Se você quer que o seu filho tome gosto por tocar um instrumento musical, aqui no caso o violão, a dica que eu dou é o seguinte: por que não aprenda também a tocar o violão? Porque imagina você em casa apresentando referências musicais, boas referências musicais, e ainda tocando um instrumento. Coisas fantásticas, isso por experiência própria, eu toco em casa para o meu filho, coisas fantásticas acontecem quando você traz a música para casa através de você, né? Você está trazendo a música e seu filho vai estar gostando de música através de você, do que você está fazendo, da sua ligação com a música. Então eu acho isso muito, muito legal e é uma dica muito importante que eu posso dar para você. Você quer desenvolver no seu filho o gosto por música, que tal você aprender a tocar um instrumento para você poder puxar o seu filho, se for do desejo dele, através do que você está fazendo, né? A gente sabe que os pais são referências para os filhos e muito provavelmente, se o seu filho vê você tocando, vê o seu prazer em tocar, o prazer em tocar para ele, com ele, muito provavelmente ele vai querer aprender também. E se não quiser, tudo bem, tá? Tem crianças que vão querer aprender a tocar, outras não. E de forma alguma, em hipótese alguma, elas devem ser forçadas a tocar algum instrumento, ou aprender um instrumento musical. É importante lembrar que quanto mais novas as crianças são cobradas, menos chances elas têm de seguir esse instrumento, de continuar estudando esse instrumento quando elas crescem, né? É muito comum elas encherem o saco até da cobrança dos pais de aprender a tocar um instrumento e chega numa idade que elas simplesmente desistem de aprender porque estão de saco cheio. Tá? Então, muito cuidado na hora de você sugerir um instrumento para o seu filho, na hora de você cobrar isso do seu filho. Não se deve cobrar, ou deve se cobrar com muito cuidado isso do seu filho, porque você pode estar estragando um futuro musical da criança. Ok? Uma outra dica importante aqui que eu lembrei de dar para vocês é o seguinte: se possível, tenha um instrumento em casa. Se você vai botar seu filho para aprender a tocar qualquer instrumento, se possível, tenha aquele instrumento em casa, porque é muito comum, eu dou aula em escolas de música, é muito comum as crianças vão aprender um instrumento, mas não tem instrumento em casa. Então o momento de contato com o instrumento é só aquele momento da aula. E é muito pouco, 1 hora por semana mais ou menos,
é pouco, né? Para a criança tomar o gosto, desenvolver esse gosto por tocar, pelo instrumento, eu acho muito importante que ele tenha um instrumento em casa. No caso do violão, se a criança for muito pequena, pode ser interessante você pensar num violão um pouco menor, né? Se for uma criança de 5, 6, até 7 anos mais ou menos, tem uns violões bem menores para essa idade. De 7 a 10 anos mais ou menos, tem um violão médio, que você pode comprar, que não é do tamanho adulto, mas que para essa idade pode servir muito bem. E daí para frente você compra um violão maior, que já vai estar muito legal. Bom, é isso. Espero que seja útil para você esse vídeo. Se você conhece mais pessoas que possa se interessar por essas informações, não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam ajudadas também pelo meu pensamento, se você achou ele coerente e acha que ele pode ajudar mais pessoas. No mais, se inscreve aqui no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!